Galera, boa noite, tudo bem? Hoje é um dia muito importante na Terra. Eu e o Bruno nós estamos muito animados e muito felizes em estar compartilhando essa informação com vocês. Mas hoje nós começamos um programa novo dentro da nossa empresa, um programa chamado Fragmento. Fragmento, ele vai ter o intuito da gente ter trocas, da gente conversar, da gente trazer informações, de nós trazermos até vocês experiências e vivências. Mostrarmos um pouquinho dos processos, né? Porque como nós chegamos até os resultados com os nossos clientes que já passaram na Terra e clientes que ainda estão dentro da casa. Então nós temos processos muito importantes, processos muito relevantes e processos que nós temos muito orgulho de ser o responsável, né? Então a gente pensou, nós conversamos de o porquê a gente não abrir esse espaço, né, dar essa margem, esses processos aqui dentro da nossa empresa e os resultados que nós conseguimos, que nós conquistamos para os nossos clientes. Eu sou o Bruno, diretor criativo aqui da Terra, e o Gabriel resumiu muito bem qual que é a proposta aqui. A ideia do Fragmento foi realmente compartilhar conhecimento com vocês. A gente sente que a gente tem muita coisa para mostrar, para conversar, para mostrar a nossa visão de mercado, de negócios, de design, de branding, mas mais do que não só a nossa parte também, não só a nossa visão, a visão das pessoas também. Por isso que o Fragmento não foi um projeto criado para falar somente sobre a Terra. A ideia aqui é trazer convidados para a gente poder debater sobre assuntos do mundo dos negócios, do mundo do design e o que realmente o branding vai fazer pela sua marca ou pela sua empresa. Então, se você é aluno ou aluna de design, estuda curso de publicidade ou se interessa pela área de branding, de design, se você é um empresário ou uma empresária e quer saber como o branding e o design ele pode ter um impacto positivo dentro da sua empresa, acompanhe a gente, que a gente vai trazer muitos assuntos que tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Esse movimento que está iniciando hoje dentro da Terra é um movimento que vem sendo pensado há muito tempo. E por que da gente ter dado início a esse processo, a esse programa? Eu, Gabriel, sempre fui muito a favor, eu sempre gostei muito das trocas, né? De informações, de ideias, de opiniões, da gente se posicionar e da gente conversar, trazer vivências, trocar experiências e trocar conhecimento, né? Então vai ser uma troca muito rica, uma troca muito legal e vai ser uma experiência bem bacana e por isso que nós estamos tão animados, né? Para dar início ao programa Fragmento, e nada mais justo do que a gente falar sobre um tema que ele não está na boca de todas as pessoas, né? Tem muitas pessoas que eles não sabem o real significado, o porquê esse processo existe, que é o processo de branding. É o que nós temos muita especialidade aqui dentro da casa, então nada mais justo do que a gente começar o programa falando um pouquinho sobre branding. Brunão, qual que é a diferença de marca e branding? Marca é como as pessoas se sentem em relação à sua empresa. Então, diferente do que muita gente pensa, marca tem a ver com o logotipo, mas ela não se resume somente a um símbolo. Sim, a junção de todos esses elementos constrói a marca. Então, quem é o seu público-alvo? Qual é o seu tipo de comunicação? A identidade visual, a identidade verbal. A soma de todos esses elementos constroem uma marca. Branding. O que é o branding? Branding é as estratégias que a gente toma para influenciar as pessoas e como elas se sentem em relação à sua marca. Então, se marca é a sua reputação, é o que as pessoas pensam sobre você e como elas se sentem em relação à sua marca, branding é as estratégias que a gente toma para influenciar as pessoas, esse sentimento que elas têm em relação a uma marca ou uma empresa. Perfeito. Para se aprofundar um pouquinho mais no processo de branding que nós temos aqui dentro, nós costumamos dizer que branding é a articulação de quem somos e por que nós temos relevância, né? Então, se aprofundando um pouquinho nesse processo, que eu acho muito interessante a gente estar compartilhando isso com vocês, começando com quem somos, né? Divididos em 3 tópicos. Por que existe, né? Por que a empresa, a organização, ela foi fundada, qual o motivo dela existir. A gente parte para o segundo, que é o propósito. Declaração do que realmente essa empresa, essa organização veio fazer ao mundo, né? Qual o propósito dessa empresa. E último, e não menos importante, a parte da vocação, né? Que é o propósito aliada à aptidão. A aptidão é do que a empresa, a organização, ela faz de único, né? As diferenças, os diferenciais dentro da empresa. Porque temos significância, qual o problema a organização ela vai resolver. Para a questão da relevância. A relevância ela é muito importante porque chega até a doer um pouco ouvir isso, ouvir um pouco dessa frase, mas muito do que você faz, muito do que o produto que você oferece, o serviço que você oferece, tem muitas outras empresas que também fazem e prestam o mesmo serviço ou vendem o mesmo produto. Com a relevância, a gente começa a pensar do porquê, quando o consumidor ele for buscar no mercado o seu nicho, né? Por que ele vai optar pela sua empresa e não pela do seu concorrente. O último é o público,
para a gente definir, né, pensar em qual o público-alvo, né, se isso está muito bem definido, se você está conseguindo vender de fato para o público que você deseja. Então esses dois pontos de quem somos e por que temos relevância é algo muito legal. O branding, nós costumamos dizer que ele faz a intermediação desses dois, né? Quem somos, a gente parte do princípio que é identidade e objetivo da empresa. Então é a alma da organização. Porque temos significância, a gente parte para uma área mais externa, né? Que é as necessidades da sociedade. Uma coisa, ela precisa da outra. A sociedade tem necessidades e ela busca isso nas organizações, e as organizações precisam também das necessidades, né, dessa busca, dessa procura da sociedade. Bom, agora que a gente entendeu quais são os pontos e por que eles são importantes, agora a gente tem que exemplificar como a gente faz para definir esses pontos. Então, como é que a gente faz para definir um público-alvo, a sua identidade visual, a identidade verbal, como você vai se comunicar com as pessoas. Tudo isso é definido em 3 tipos de estratégia: estratégia de comunicação, estratégia de negócio, estratégias de marca. Para que fique mais simples e mais exemplificado para vocês, a gente vai dar um exemplo de algum case de uma marca que é a Red Bull, e a gente vai colocar ela nesses 3 pontos para que fique mais entendível para vocês. Então, primeiro, qual que é a estratégia de marca da Red Bull? A Red Bull chega até a ser um pouquinho chato o quanto que a gente bate nessa marca, mas o brand da Red Bull é fantástico. A Red Bull é uma marca referência dentro do processo de brand, porque o branding feito lá é fantástico. A gente bate muito nas reuniões internas com os colaboradores, com o time, e a gente usa muito a Red Bull como um case de sucesso. E a Red Bull realmente é um case de sucesso. Vamos trazer um pouquinho para dentro das estratégias de marca. Para a estratégia de marca, a Red Bull adota como uma marca que ela é aliada a esportes radicais. O propósito da Red Bull é, quando você pensar em Red Bull, você pensar logo no primeiro momento a esportes, né? Tem até no slogan da marca: Red Bull te dá asas. Então tem um pouco dessa sensação que é transmitir a mensagem que Red Bull ela vai te levar aos limites, né? Tá muito alinhado a essas questões. A gente parte para a estratégia de negócio, que é algo fantástico, que a Red Bull não produz numa latinha. Acredito que muitas das pessoas também não saibam disso, mas a Red Bull é uma empresa que somente cuida do branding e da comunicação da Red Bull. A Red Bull ela não é responsável pelo processo de fabricação das latinhas dos energéticos. Todo esse processo ele é terceirizado, o que é muito fantástico, né, cara? Porque ela dedica somente a energia, os investimentos, grande parte dos investimentos da Red Bull é investido em branding, é investido em comunicação, é investido nas estratégias, pensado somente no branding. E aí eles colocam as outras empresas fora a Red Bull para fazer realmente a produção, né? E aí a gente parte para o último, que é a estratégia de comunicação. Como que é a comunicação, como que a Red Bull comunica essas questões? A Red Bull, desde o começo, como eu falei anteriormente, sempre foi aliada a esportes radicais, mas ela viu que tanto a rádio como a TV não conseguiam transmitir real a essência que eles gostariam de ser uma empresa com um propósito muito forte dos esportes, né? Aliada aos esportes. O que a Red Bull fez? Simplesmente falou: não vamos fazer? A gente vai fazer o nosso próprio aqui. Foi e criou a Red Bull TV e outros programas também. Então a Red Bull que comanda a produção de conteúdo e a sua própria comunicação. Se caso vocês entrarem no perfil das redes sociais da Red Bull, vocês só vão encontrar esportes, mais esportes. Vocês não conseguem encontrar uma latinha de Red Bull falando de uma Red Bull, de uma promoção, do quanto Red Bull é gostoso. Eles não divulgam isso, eles não compartilham isso. É somente esporte. Então, esses 3, estratégia de marca, de negócio e comunicação, a gente quis trazer um pouquinho para a Red Bull, o exemplo da Red Bull, para que vocês entendam porque a Red Bull faz isso de uma forma brilhante. Tudo está alinhado a propósito de marca. Qual que é o propósito da Red Bull? Se propagar a sua marca, fazer o branding da sua empresa, não estando necessariamente relacionado a nenhum tipo de produto. A Red Bull não tem envolvimento nenhum com produção de latinhas, tudo isso é terceirizado, mas é um grande case. Então é muito legal quando a gente fala de propósito, é muito fácil aliar as coisas e entender algumas sacadas que as empresas têm como estratégias de comunicação, de negócios, de marca. Por exemplo, quando a gente fala de esportes radicais, é óbvio que esses atletas eles tomam energético. E qual é o energético que ele vai pensar dentro de um campeonato da Red Bull? Então, de uma forma bem sucinta, dentro de um universo como um todo, o brand influencia sim as pessoas e como ela pensa e como ela se sente em relação à marca. Perfeito. Vamos partir para esse processo e falar um pouquinho de marketing, né? Eu vejo que dentro do mercado, no mercado comercial, a gente encontra muitas pessoas que mudam um pouco. Eu acho que o trabalho de branding e design, tudo isso é marketing.
marqueteiro, muito pelo contrário, né? O marketing está muito alinhado à estratégia de comunicação. Então a gente encontra muitas empresas que têm departamento de marketing próprio, né? Mas esse marketing ele está aliado, ele busca um posicionamento na estratégia de comunicação. Tanto é que muitas empresas começam a fazer campanhas adoidadas, uma atrás da outra, buscando o quê? Visibilidade. As empresas que têm departamentos de marketing interno, né? Elas batem muito na tecla de venda. Maior número de pessoas, maior número de empresas possíveis, de venda, 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 venda. Mas muito disso, às vezes, não está alinhado a uma boa estratégia. A estratégia de marca, ela não está alinhada com a estratégia de negócio, ou às vezes não existe, ou às vezes isso não está definido, né? Então a estratégia de negócio, a estratégia de marca e a estratégia de comunicação, as três estratégias elas precisam estar muito bem alinhadas. O brand basicamente ela vai completar o trabalho de marketing, né? Que seria o trabalho de comunicação, estratégia de comunicação. Não vale de nada você ficar desesperado para vender e investir uma grana absurda, por exemplo, em tráfego, se a sua casa não estiver bem organizada. Essa é uma conversa que a gente tem com muitos dos nossos clientes, beleza. Você quer investir em tráfego, você quer fazer uma marca nova, você quer fazer um site. Acontece muito, né? Mas como é que está a sua empresa? Como é que está o atendimento? Como é que está quando o seu cliente chega e qual que é a experiência que ele tem um contato? Eu gosto de citar muito um exemplo bem básico, sei lá, uma padaria. Você é um atendente numa padaria, mas quando o cliente chega lá ele é bem recebido, bem atendido, o seu pão ele tá sempre quentinho, ele tá sempre bem feito. Como é que as pessoas falam sobre o seu pão? Então é exatamente esses pontos que estão todos alinhados a branding, nos fazem entender que não adianta nada você fazer inúmeros esforços para vender se você não estiver preparado para concluir essa venda de certa forma falando. Então o branding ele é exatamente isso, ele vai mostrar para as pessoas quem realmente você é. Trazendo um pouquinho da estratégia, né, evoluindo um pouquinho a nossa conversa, é um assunto que eu não vou me aprofundar muito, eu acho que esse assunto ele é tão amplo, servir como um outro tópico, um outro vídeo, para uma outra semana, mas um pouquinho de estratégia. E um pouquinho da forma como nós adotamos o ponto de partida, né? Nós vamos sentar, a gente analisa com toda a equipe processos e pontos que nós não vamos trabalhar, que nós não vamos dar sequência e que também nós não vamos gastar energia. Porque é aquela coisa, cara, a gente consegue ter muita ideia e ideias elas surgem a todo momento e a toda hora. E se a gente a todo momento ficar preso em ideias novas, a gente não vai evoluir, a gente não vai dar um passo mais para frente. Ao invés da gente dar um passo para frente, a gente dá dois para trás. E não é isso que a gente busca. Porém, o assunto estratégia é um assunto que nós queremos trazer em outra pauta, em outro vídeo, que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, a gente vai mostrar um pouquinho do processo, estratégia desde o início até no meio do processo e o processo final também, tá? Voltando ao assunto de branding, é uma frase que eu gosto muito, que branding não é só sobre comunicação. Branding é sobre propósito, né? Branding é o propósito de tudo, sabe? Então, para que a gente vai fazer branding afinal? É para vender mais? É para que a sua marca crie uma relevância maior? É para atrair seguidores? Então, não adianta a gente sair fazendo vários posicionamentos, falando sobre diversos assuntos, se a gente não tem um propósito realmente de fazer aquelas estratégias, entendeu? Tem algo muito interessante, cara, que pós-pandemia isso se intensificou mais ainda. Que as pessoas, os consumidores, eles não querem somente saber o que você faz, né? O produto que você vende. Eles precisam saber no que a marca acredita, qual o propósito da marca. Perfeito. Se identificar junto com a marca, né? Então, o brand ele faz essa mágica, digamos assim, né? De mostrar, de evidenciar o real, o brand, o propósito da empresa. É basicamente esse o ponto. Então, quando a gente cita exemplos de diversas empresas que fazem o mesmo tipo de serviço que o seu, estão no mesmo patamar, no mesmo level ali, e o que nós vamos fazer para nos diferenciar deles? É aí que a gente começa a propagar a marca e não sobre o produto. Perfeito. Eu vou trazer uma palestra de um cara que eu acho fantástico, é uma palestra bem famosa, que é do Simon Sinek, né, do Golden Circle, que ele fala um pouquinho de começar pelo porquê, né? Tem até o livro. E esse é um conceito muito legal. Até tem uma frase, né, que as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz, né? Então ele traz muito usa como exemplo a Apple, né? A gente trazer como uma diferenciação da IBM, da Apple, né? Diferenciação de propósito, diferenciação de brand, diferenciação como essa marca está lançada no mercado. Então o que eu vou sentir quando eu usar um produto daquela marca? O lifestyle daquela marca diz muito sobre o que ela acredita. Então, por exemplo, o que leva as pessoas a pagar $15 mil numa bolsa
pelo lifestyle e o que aquela marca vai transmitir por essas pessoas. Então, o que leva as pessoas a usar diversos tipos de marcas, como a gente conhece, que são hypadas, tipo a Balenciaga, Supreme, todas essas marcas que têm preços absurdos sobre os produtos e as pessoas realmente compram. E na maioria das vezes não fazem sentido, né? Tipo, por que eu vou usar uma camiseta preta com o logo da Supreme que eu paguei 3 mil reais, sendo que eu poderia comprar uma Hering de 50, 60 reais? É exatamente esse tipo de propósito que vai dizer quem é o seu público e por que eles vão comprar de você. Cara, as pessoas se aderem a ideias, né? Então, quando a gente consome, o que aquele produto, aquele serviço irá dizer sobre mim? Basicamente é o que o Bruno comentou e trouxe aqui, né? Se a gente comprar uma Balenciaga, o que a gente vai trazer, o que aquilo vai mostrar? Qual que é a sensação que a gente vai transmitir para as pessoas usando uma Balenciaga? Exatamente. Perfeito. Então por isso que a gente acaba optando as pessoas optam, né, por uma Balenciaga de 3 mil reais e não por uma Hering de 50, não desvalorizando, né? Mas o que ocorre bastante no mercado. São propósitos diferentes. Para finalizar, né, chegando ao fim aqui do vídeo dessa troca super legal que a gente teve por aqui, espero muito que vocês gostem, mas eu queria finalizar dizendo que as pessoas elas se apaixonam por histórias, né? E tem uma mensagem, tem um propósito que ela é mais forte, que ela é o centro dentro de uma empresa. E é uma mensagem que ela não é mutável, né? Só muda a forma como a empresa vai divulgar e vai compartilhar, né, e vai jogar isso ao mundo. Eu vou trazer um exemplo da Coca-Cola. Há quantos anos a Coca-Cola já tem no mercado, né? A Coca-Cola tem atuação há muitos anos, só que ela tem aquela mensagem em todos os momentos mais felizes, né? No momento de reunião de família, no momento de Natal, reunir com os amigos, momento feliz, a Coca-Cola vai estar lá. O Papai Noel usa roupa vermelha por causa da Coca-Cola. Originalmente, o Papai Noel tinha roupa verde, que foi criado lá nos Estados Unidos, mas a Coca-Cola aderiu tanto esse momento de o Natal, seu momento especial, que a gente vai se reunir em família, a Coca-Cola está presente, que acabou se tornando símbolo. Então, hoje o Papai Noel é vermelho por causa da Coca-Cola. Então, é um belo exemplo de como marcas podem influenciar pessoas e as vidas delas, sabe? Cara, e é uma mensagem que vem desde quando a Coca-Cola nasceu, desde a fundação da Coca-Cola. Mas qual é o sentimento? Perfeito. E essa é uma mensagem que vem sendo dita lá atrás, mas o que mudou, não mudou a mensagem em si, mas mudou a forma como a Coca-Cola vai transmitir essa mensagem. Perfeito. Né? Comunicação, enfim, com as estratégias. Momentos felizes. Você nunca vê a Coca-Cola num comercial ou alguma propaganda se referindo que a pessoa está num momento ruim. Pode ser até que a pessoa esteja num momento ruim, mas quando ela bebeu a Coca-Cola, acabou. Isso vai melhorar tudo. Então, quando a gente fala que marcas transmitem sentimentos, é isso que a gente quer dizer. Enquanto elas vão influenciar nas vidas das pessoas. Então a gente citou diversos exemplos, a gente falou muito sobre, mas eu acho que deu para entender um pouquinho sobre o que é branding, o que é marca. Marca é tudo aquilo que a pessoa sente sobre você, sobre a sua empresa e sobre a sua marca. E branding é a estratégia que a gente vai tomar, por exemplo, esse exemplo que o Gabriel citou da Coca-Cola, de estar sempre falando em momentos felizes, de ter a mesma comunicação desde sempre. Essas são as estratégias que a Coca-Cola tomou para as pessoas se sentirem influenciadas quando pensarem em Coca-Cola. Galera, estamos chegando ao final do bate-papo, que para mim foi muito enriquecedor, né? Com certeza. Um bate-papo muito legal. Como eu falei no começo do vídeo, esse programa, o Fragmento, é um programa que eu estava muito ansioso para iniciar, para startar esse projeto. Vocês podem imaginar a minha felicidade em estar vindo aqui iniciar e trazendo esse conteúdo, enfim. Isso vai ser de uma forma muito recorrente, toda semana a gente vai estar abordando um assunto novo, um assunto relevante, um assunto que para nós vai ser relevante na vida de vocês também, tá? Então desde já eu quero agradecer muito para quem assistiu até aqui também. Espero que o brand ficou claro, né? Por mais que a gente trabalhou isso de uma forma rápida para também não se estender tanto, mas nos outros vídeos também a gente vai conseguir se aprofundar em outros processos e em outros projetos também. Trazer alguns cases dentro da casa, cases que acontecem no mundo, né? Como é o caso que a gente trouxe da Red Bull, a gente debateu um pouco. Da Coca-Cola também. Então a gente vai começar a trazer e entender um pouquinho desse mercado de brand, como as marcas se posicionam, as estratégias e por que elas fazem isso e a forma como isso causa um impacto na sociedade. Diz aí pra gente nos comentários o que você entendeu, o que é branding, o que é marca. Se você tem dúvidas, comenta aí, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai responder. A gente quer saber de vocês também, o que vocês acham que é marca, o que é estratégia. Embora pra gente é um assunto muito comum, muito cotidiano, a gente não poderia começar de outra forma. A gente sabe que não é um assunto fácil, é um assunto complicado. Branding, ao mesmo tempo que ele é tudo, ele é ao mesmo tempo nada. São diversos tipos de fragmentos. Então eu espero que vocês tenham gostado desse
esse fragmento de conhecimento que a gente trouxe para vocês na aula de hoje, tá bom? Perfeito. Quinta-feira que vem a gente está de volta, também de novo, com mais um assunto, com outro assunto que a gente vai abordar. Se inscreva aí no canal. E é um assunto que é um jeito que eu gostaria sempre de ter finalizado um vídeo, né? Ative o sininho, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, mande para uma pessoa, para um amigo, para uma amiga que você acha que esse vídeo vai ser relevante, né? Vai ser benéfico na vida da pessoa, que vai trazer informações, enfim. E o seu like vai nos ajudar muito. Vai ajudar muito. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.